Os problemas neuronais são a segunda causa de morte no Brasil, de acordo com a OMS. Brasília é o berço de uma rede de hospitais referência no mundo em neuroreabilitação. As terapias e pesquisas feitas aqui ajudam a entender como aprendemos e como podemos vencer as limitações decorrentes de doenças graves. Um centro especializado em reabilitar pacientes com problemas no aparelho locomotor e com princípios bem definidos. Tudo na estrutura dos hospitais da Rede Sara é estímulo para devolver a quem tem limitações a liberdade de ir e vir. Muitas cores, todas as formas, aparelhos os mais diversos e um olhar muito pessoal sobre cada um. Alguns segredos. Um é uma equipe multidisciplinar muito integrada. Ninguém é dono sozinho do conhecimento, ninguém faz nada sozinho. A gente compartilha o conhecimento, aprende com os pacientes, aprende com as famílias. A gente está na ponta da tecnologia mundial e da criação, geração de conhecimento mundial, geração de ciência aliada ao humanismo. Uma máquina incrível e misteriosa. Eu acho que a gente talvez nunca vá dominar o cérebro. É o diagnóstico da neurocientista gaúcha Lúcia Viladino Braga, diretora do Centro Internacional de Neurologia e Reabilitação da Rede Sara de Hospitais, que vem estudando e decifrando os segredos do cérebro desde os anos 70, em Brasília. Quando a neuropsicóloga e flautista Lucinha se voltou para este ramo da medicina, pouco se sabia sobre a neurociência. Quando eu comecei a trabalhar, mundialmente não se sabia um décimo do que a gente está falando aqui, ou muito menos, quer dizer, então ter ajudado a construir esse conhecimento foi uma coisa muito gostosa, então uma coisa com muito prazer. Nos últimos 10 anos, a neurociência caminhou assustadoramente, maravilhosamente, repercutindo na qualidade de vida de milhões e milhões de pessoas no mundo todo. E isso é muito lindo. O cérebro é uma das 3 grandes estruturas do encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central. É um conjunto de giros e sulcos, uma espécie de fendas, como rios que recortam uma massa cinzenta e lhe dão este desenho. Uma fissura central divide o cérebro em 2 hemisférios, que são ligados por feixes nervosos. Do ponto de vista da anatomia, o cérebro tem 4 lobos. O frontal, associado à organização do comportamento, à tomada de decisões e comando dos movimentos. O lobo parietal, que processa todos os sinais relacionados ao espaço corporal e à atenção. O lobo occipital mais posterior, que está associado à visão. E o lobo temporal, relacionado às informações auditivas visuais. Essa divisão do cérebro em funções localizadas e especializadas é hoje um conceito superado do início da neurociência no século XIX. Essas áreas do movimento, do enxergar, do ouvir, mais básicas, elas começam a ser conhecidas. Em 1870, Paul Broca descobre uma área que é relacionada à fala. Primeiro a chamada função mental superior, que é uma função que não é tão básica, vai para funções cognitivas. Depois Wernicke descobre a área da compreensão da fala. A tomografia e a chegada da ressonância magnética no século XX permitiram outros avanços. No Centro Internacional de Neurociências e Reabilitação do Sara, em Brasília, foram feitos estudos pioneiros no mundo que permitiram ver o cérebro de pessoas normais funcionando e assim descobrir e mapear cada área que está relacionada a um tipo diferente de atividade. A pessoa está dentro da máquina, a gente dá uma tarefa, então a pessoa lá dentro vai planejar, ou vai calcular, ou vai memorizar, e a gente planeja a tarefa, depois a gente vê que áreas ele usou no cérebro, que redes neuronais para isso. A
A doutora Lucinha descreve outro estudo que ganhou destaque internacional. A pesquisa mostra a diferença do cérebro entre pessoas letradas e não letradas. Revela o poder da leitura, da escrita nos mecanismos de aprendizagem e de reabilitação do cérebro. Quando uma pessoa está lendo, por exemplo, ela ativa toda essa rede de linguagem que pega desde ouvir, a parte de compreender, a fonética, a semântica e a forma visual da palavra. Então, nessa pesquisa, a gente estudou bastante a área da forma visual da palavra e a gente viu que essa área está aqui. Ter as áreas do cérebro bastante exercitadas é fundamental, entende? Porque vai nos permitir depois a gente trabalhar, no futuro a gente sempre contar com uma reserva cognitiva. Cláudia Vilela sabe muito bem o que essa reserva cognitiva significa na prática. Quem vê a bibliotecária assim, falante, bem-humorada, nem imagina as limitações que ela enfrentou. Em fevereiro de 2004, Cláudia tropeçou no alto desta escada, caiu 16 degraus, bateu o lado direito da cabeça no chão. Acordou no hospital sem saber o que tinha acontecido e sem conseguir falar. Toda hora vem uma pessoa te apresentando e você, quem é essa, quem é essa, quem é aquela? E você não consegue falar o nome. Aí você consegue chorar e falar assim, essa é minha mãe. Mãe. Foram 3 meses até que a bibliotecária recuperou a fala. E o que mais surpreendeu, voltou a se expressar em outra língua. Por sorte, o namorado sabia falar inglês. E aí, what about this? What's about the name this hotel? Where's my job? E foi assim que eles falaram, eu estava na cadeira de roda olhando. Aí falei, todo mundo, essa moça é gringa? Eu estudei inglês desde os 12 anos, 13 anos, 15 anos, que minha mãe que colocou como uma visão. Numa época, ninguém nem falava de inglês. Isso foi fundamental. O cérebro tem uma capacidade fantástica, que é a plasticidade neuronal. Quando a gente tem um problema no cérebro, os neurônios procuram, então, outros caminhos. Isso a gente chama plasticidade neuronal. Então, vai buscar novas redes. Quando me deram alta, nunca vou esquecer isso, bateram, Cláudia. Com brilhantismo, a gente vai te dar alta. A gente emociona, né? Porque você tinha o quê? Os canais de comunicação dentro do cérebro. Eles procuraram, os neurônios morreram, eles foram procurar ajuda em quê? Naqueles que falavam inglês. Porque foi muito bonito aquilo. Porque eu falei, gente, não é que aquele estudo foi importante? Bacana. Foram 2 anos para voltar ao trabalho e à vida normal. Mas no início de 2011, Cláudia foi vítima de outro grave problema. Teve 2 AVCs, um acidente vascular cerebral. Resultado, ficou com o lado esquerdo do corpo todo paralisado. E mais uma vez foi preciso recomeçar, reaprender as funções que foram perdidas. Isso não fazia. Eles estão dando oportunidade para desenvolver outros talentos. Talento para pintar e criar, sempre com o estímulo de um profissional do lado. Outra tarefa é praticar esportes. Você imagina uma pessoa que só mexe um lado, nadar? Me coloca na piscina, se você me dizer, eu vou atravessar a piscina nadando. E por que não velejar? A terapia resgata algo que Cláudia aprendeu em outros tempos. A gente lembrar no passado, você já velejou uma época, né, com seu irmão. Então vamos lá. O manche é adaptado à limitação de Cláudia, ao lado do professor de educação física, noções que desafiam o cérebro a restabelecer as conexões perdidas. Isso tudo é muito importante para isso aqui, ó. São novos canais do cérebro, mais um aprendizado. A gente trabalha habilidades não só físicas, mas cognitivas, estratégias de planejamento, de atenção, conteúdos da própria náutica. Obstáculo zero. Pode estar com essa dificuldade, mas vamos que a gente obstáculo zero, com boa vontade, zero. O melhor é vontade de viver. Esse bom humor vem da vontade.
Nessa luta diária para vencer as barreiras, Cláudia conta não só com o apoio de profissionais especializados, de uma estrutura de serviço público modelo de reabilitação, mas também com o suporte da mãe, Dona Edmeia. Tem desdobrado, é claro, né? Mas a gente está dando conta e ela, com o esforço dela, a gente vai chegar lá. E o que não falta são obstáculos para impedir o Brasil de avançar em pesquisa e inovação tecnológica. As entidades ligadas ao setor se uniram para apresentar ao Congresso uma proposta. Defendem um novo marco legal para a ciência, um código. Uma ciência pujante, aquém do que o Brasil precisa. Temos muitos gênios no Brasil. O Brasil ocupa hoje a 13ª posição entre os países que mais produzem ciência no mundo. De acordo com o censo do CNPq de 2010, existem pelo menos 27.500 grupos de pesquisa, que envolve 135 mil pesquisadores. Mas a demanda da comunidade científica, que cresce a cada ano, é bem maior que os recursos destinados ao setor. O valor total vem aumentando, mas se você olhar o percentual de investimento do governo federal em ciência e tecnologia, ele está em torno de 50% do total investido em ciência e tecnologia desde 2000. Não basta apenas ter investimentos maiores, mas uma série de mudanças. Nós precisamos ser um país industrial, moderno, com valor agregado, olhar para os setores portadores de futuro, impulsionar a nova economia brasileira. Um dos principais entraves é, de fato, a importação de reagentes e importação de equipamentos. As queixas são muitas. Importar um reagente ou um camundongo transgênico pode levar de 3 a 6 meses, com sorte. Enquanto isso, no exterior, os nossos colegas, eles pedem um reagente de manhã e à tarde já está na sua bancada para ele testar e fazer o experimento. Então, conosco, às vezes demora 3, 4, 5, 6 meses para chegar no seu laboratório. Dá para competir? Essa é a pergunta que eu faço. Até para receber doação de células, por exemplo, não é simples. Marcos desistiu da oferta de um colega alemão por causa da burocracia. Perdeu o material. É uma burocracia exagerada e muitas vezes passa despercebido, porque nós também, nós somos formados em neurociências e, de repente, a gente tem que ser formado em comércio exterior. Equipamentos que não se fabricam no Brasil, específicos para cada tipo de pesquisa. Sem eles, não tem experimentos. A compra depende de licitação. Demoram a chegar, custam mais caro. Não é só o imposto que pesa. Eu acho que precisa haver um trabalho junto a essas empresas para que elas vendam os insumos científicos pelo mesmo preço aqui no Brasil e com a entrega no mesmo prazo que aquele feito nos Estados Unidos e na Europa. As entidades de pesquisa da ciência e tecnologia se uniram para virar esse jogo. Entregaram ao Congresso uma proposta para limpar de várias leis tudo que emperra o desenvolvimento científico e reunir todas as normas numa única lei. É um código para a ciência. A ciência tem que ser desamarrada. Nisso o governo pode fazer muito e o Congresso pode fazer muito. O novo marco legal propõe simplificar a compra de equipamentos e insumos para pesquisa. Cria um regime diferenciado de compras, sem as amarras da licitação, mas com controle. Queremos ser fiscalizados? Sim. Queremos transparência? Sim. Pode olhar, vai estar aberto, ninguém vai estar comprando nada no escuro. Só que queremos a compreensão de que não dá licitação em situações em que não cabe. E não queremos ser criminalizados, porque nós estamos sendo. Nós temos que dar uma autonomia maior às instituições científicas e tecnológicas para que possam fazer as suas compras, as suas contratações, porque isso exige muita rapidez, muita agilidade, e a falta de agilidade significa falta de competitividade. O projeto facilita a vida do pesquisador. Permite que ele se afaste por 3 anos e abra uma empresa. A prestação de contas seria online.
Tem muitos pesquisadores que desistem de fazer qualquer projeto de pesquisa pelo trabalho que ele vai ter na manipulação, na gestão financeira, administrativa do projeto. Você faz uma apresentação online e guarda os documentos. Você pode ser chamado para apresentar. Permite ainda que o pesquisador possa trabalhar para a indústria e ganhar um valor adicional por projeto. Isso pode dar um salto muito grande. Ganha a universidade, ganha a empresa e o professor pode ganhar uma bolsa, um acréscimo pelo que ele está fazendo. O novo código pretende viabilizar o pesquisador estrangeiro a conseguir mais facilmente o visto, uma bolsa, alugar apartamento, que são entraves hoje. Todo um sistema um pouco mais engessado que a gente tem aqui no Brasil dificulta, inclusive, a compreensão para um estrangeiro que vem ao Brasil, a compreensão de como as coisas são operacionalizadas aqui. A proposta estimula as alianças entre empresas nacionais, estrangeiras e as instituições de pesquisas, públicas e privadas, além das parcerias para compartilhar equipamentos. Em São Paulo, a FAPESP criou um centro para permitir que equipamentos caros sirvam para várias unidades da USP. Não importa onde você esteja fazendo ciência, se você está fazendo ciência, nós precisamos te apoiar. Estimular as empresas, sobretudo as médias empresas, a investir em pesquisa. A maioria das empresas não investe em pesquisa. Essa é uma outra cultura que precisa ser modificada, porque existe um papel muito importante para a ação privada no aumento da produtividade científica no Brasil, também da realização de pesquisas que vão gerar coisas concretas para a sociedade brasileira. O setor privado, para financiar, eu acho que ainda tem muita burocracia, muita exigência, enfim, para poder viabilizar o recurso chegar ao pesquisador. Eu acho que temos que avançar. As regras para o acesso à biodiversidade brasileira também mudam com o código. Menos restrição. Você não pode trabalhar com plantas, não pode fazer uso da retirada de plantas no meio ambiente. E isso emperra em muitas nossas pesquisas. Ao contrário, uma pessoa de fora pode vir aqui, pôr no bolso um material genético e ir lá reproduzir e trabalhar com esse material, o que nos faz perder muito tempo na burocracia para tentar trabalhar dentro da lei. Facilitar a pesquisa é importante, mas é importante que nós não percamos o domínio e a propriedade daquilo que vai ser pesquisado. O Brasil não tem uma legislação clara e específica do que é biopirataria e o que é ciência e tecnologia. Qual o formato que o Código para a Ciência vai ganhar depende do Congresso, mas o debate está lançado. Entendo que seria uma grande contribuição que o Congresso Nacional daria ao Brasil, aprovando um Código da Ciência e Tecnologia moderno, afinado com os enormes desafios que o Brasil tem de se transformar efetivamente num dos países mais importantes do mundo e que só o será investindo significativamente em ciência, tecnologia e inovação. A tarefa é muito nossa, de propor no Congresso a eliminação de etapas burocráticas que dificultam a consecução de objetivos. Esse novo Código da Ciência pode representar a aceleração e a facilitação da formação de recursos humanos e de cérebros preparados para um novo Brasil. A seguir, o desafio de internacionalizar nossas universidades e estimular o intercâmbio de jovens no exterior. E será que vale a pena ser cientista no Brasil? A resposta no próximo bloco. Até já!